Olá pessoal do meu curso, tudo bem? Estou aqui fora de casa gravando para vocês improvisadamente a minha análise sobre a segunda edição do ENAM, do Exame Nacional da Magistratura. Meus caros, quero começar dizendo que a prova de processo civil, na minha opinião, nesta edição foi bem mais difícil que a prova da primeira edição. Bem mais difícil que a prova da primeira edição. Cobrou conhecimentos mais específicos, cobrou precedentes do STJ, a primeira edição não tinha cobrado nada desse assunto, absolutamente nada sobre esse assunto, então foi uma questão, na minha opinião, bastante mais difícil. E vejam que isso surpreende um pouco, porque as taxas de reprovação do ENAM na primeira edição já foram altas e a calibragem da prova agora, pelo menos a minha expectativa era essa, deveria ter sido um pouco mais suave, um pouco mais sutil. Não foi. Não foi. Achei a prova consideravelmente mais difícil. Na primeira edição, eu tinha dito nas nossas aulas aqui que quem errou mais de 2 questões deveria se preocupar. Essa prova não. Essa prova, para você fazer 8 questões aqui, é alguém que está bem afiado em processo. As questões, de modo geral, tiveram um nível de dificuldade maior quando comparada à primeira prova e, em alguns casos, cobraram questões bastante difíceis. Vou discutir aqui com vocês rapidamente algumas questões, vou passar bem por alto e quero dizer que uma delas eu acho que é nula. Eu acho que tem uma questão aqui que tem um aspecto de nulidade. Então, começando com a 39, que é a mais fácil, eu estou olhando o caderno amarelo, tá? Então, as alternativas que eu vou falar aqui são as da prova tipo 3, é o caderno amarelo. O gabarito acabou de ser divulgado, então estou seguindo aqui já pelo gabarito preliminar. A 39 é a letra E, é a literalidade do artigo 356, essa é bem fácil. 40, letra D, o árbitro não tem poder coercitivo, mas aqui poderia haver uma dificuldade quando a questão diz que o árbitro tem poder para alterar cautelares concedidas pelo juízo, e ele tem mesmo. Às vezes a gente não sabe isso porque a gente estuda pouco lei de arbitragem, mas as medidas de natureza cautelar que são requeridas antes do início da arbitragem ao Poder Judiciário valem até que instaurada a arbitragem. Uma vez instaurada a arbitragem, é o árbitro que tem que dizer se aquelas medidas devem ou não devem prevalecer. Então, podia fazer alguma diferença, podia gerar alguma dúvida essa alternativa, mas ela está sim. Ela é sim possível, certo? Então, a letra D é que dizer que o árbitro não tem poder coercitivo, e aí não tem dúvida, não tem mesmo. A 41 é que me parece que tem problema, é uma questão que cobrou processo coletivo, então o ENAM, a primeira edição do ENAM não tinha cobrado nada de processo coletivo, pela primeira vez foi cobrado processo coletivo. A alternativa que foi considerada correta foi a letra D. A letra D está de fato correta mesmo, não tem dúvida disso. A questão é que a letra E, que diz que o réu pode ser considerado, quando considerado sucumbente, pode ser condenado a pagar custas e honorários sucumbenciais, me parece correta também. Eu acho que talvez essa questão tenha um erro de digitação. Né? Talvez essa questão tenha um erro de digitação, porque talvez ele quisesse falar do autor. O benefício de não ser condenado à sucumbência no processo coletivo é um benefício para o autor, não é um benefício para o réu. Então, o réu condenado no processo coletivo paga sucumbência sem nenhum problema. Então a letra E, embora a letra D esteja sim correta, a letra E também está correta. O STJ já decidiu isso nos embargos de divergência, no agravo, no RESP 962-250. Então me parece que essa questão 41 será invalidada, certo? Então eu acho que essa é uma questão que tem potencial para ser recorrida e ser considerada inválida. A questão 42 aqui também é uma questão bastante delicada de execução, considerada correta a letra A. A questão 43 mais fácil, embora ela falasse uma confusão danada de guarda nesses enunciados gigantes, a questão da guarda em si não tinha nada a ver
né? Era uma discussão de suspeição. Suspeição, de modo geral, não é retroativa, ainda mais que por fato superveniente, como narrado no caso. Então, não tinha grandes problemas. A 44 é sobre o valor da causa, então também tranquila, bastante próxima da literalidade da lei. 45 é interposição de RE e RESP, também enunciado desnecessariamente grande, mas a questão não é tão difícil assim. 46, eu achei muito curiosa a formatação da questão, porque é uma espécie de questão de ligue os pontos, né? Eu só faltei desenhar, assim, quando eu estava vendo a prova, para ligue o número na definição, achei curiosa, mas era uma questão bem fácil de resolver também, a questão 46. A questão 47 cobrava o conhecimento de que no Brasil, inusitadamente, o juiz multa a parte e não multa o advogado. Então, eventualmente, se o juiz quiser tomar alguma providência em relação ao advogado, é a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, né, para que a OAB tome as providências disciplinares, mas não há competência judicial no Brasil para multar o advogado, diferente do que acontece no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, o juiz pode disciplinar o juiz, o juiz pode disciplinar o advogado. No Brasil, o juiz não pode disciplinar o advogado. É uma previsão curiosa, mas é assim que está no CPC. 48 era uma questão de verdadeiro ou falso, razoavelmente tranquila também, indispensável a língua portuguesa e tudo. Eu acho que talvez a única questão que pudesse gerar alguma dúvida aqui é a terceira assertiva, né? Pedido genérico é expressamente autorizado para as ações universais. Então, nas ações universais é expressamente possível o pedido genérico. 49, a letra E, o cumprimento provisório se há tutela provisória concedida na sentença, né? Então, se há tutela provisória concedida na sentença, é possível o cumprimento provisório, porém, o cumprimento provisório, mesmo baseado em sentença fundada em recurso, sempre deve gerar a possibilidade de restauração das partes ao status quo ante, caso ele seja desfeito. Então, desfez o cumprimento provisório, a parte que cumpriu, né, o autor do cumprimento provisório, vai ser responsabilizado objetivamente. E, por fim, a questão 50, letra D, exige também o conhecimento não só de um, como de dois temas do STJ. O STJ decidiu primeiro que os juizados especiais da Fazenda Pública não têm competência para processar causas relativas a acidente de trabalho, então o item 3 é falso, e que os juizados especiais da Fazenda Pública não podem ser local de cumprimento de decisões individuais, né? Então, as decisões individuais que derivem de processo coletivo. Então, o cumprimento individual de títulos executivos coletivos, ainda que de valor inferior a 60 salários mínimos, não pode ser feito nos juizados especiais da Fazenda. Isso não está escrito na lei, são dois temas do STJ. Então, como eu disse, cobrança de um conhecimento muito mais específico. Devo até dizer que eu discordo desses dois temas, acho que os dois estão errados, mas os dois estão fixados, e aí não adiantava. Vejam que juizado especial já é um tema específico, juizado especial da Fazenda, seja federal, seja Fazenda estadual, é mais específico ainda, e aqui o que foi cobrado foram temas do STJ dentro do tema dos juizados. Então, é uma prova bastante mais difícil do que a primeira prova. A primeira prova toda era resolvida por literalidade de lei. Não havia nada na primeira prova que você não resolvesse por literalidade. Aqui, além de você ter que saber temas do STJ, curiosamente não caiu no Supremo, mas caíram vários temas do STJ, pelo menos duas questões dependiam de temas do STJ. Mesmo o conhecimento que é legislativo é um conhecimento bem mais específico, né? Um conhecimento bem mais específico. Então,
um ENAM, pelo menos em processo civil, bem mais difícil do que o primeiro. Se as outras matérias estiverem nesse nível, acho que há uma tendência de reprovação, de índice de reprovação maior do que foi na primeira etapa, a menos que se anulem questões, né, num número razoável. Me parece que pelo menos uma questão é passível de ser anulada aqui em direito processual civil. Espero que vocês tenham ido bem, espero que as aulas tenham ajudado. Ainda temos um ENAM que em alguma medida não mostrou a que veio, porque todas aquelas previsões editalícias de conteúdos novos, de conteúdos relacionados a normas do CNJ, conteúdos relacionados a questões doutrinárias mais modernas, mais inovadoras, ainda não apareceu na prova. Continua sendo uma prova muito similar a outras provas de magistratura e de outros concursos organizados pela mesma entidade que a gente tem por aí, né? Acho que isso é realmente bastante ruim, bastante delicado para o ENAM, mas é uma realidade. Por enquanto a prova não tem um reflexo e mais, não tem, pelo menos em processo civil, uma discussão um pouco mais reflexiva ou alguma coisa que possa, né, de alguma maneira diferenciar o perfil do magistrado ou alguma coisa desse sentido. Mas a gente aproveita aqui, pelo menos para fazer uma revisão. É isso aí, pessoal. Muito boa sorte. Espero que todos tenham ido muito bem e que a gente se veja na magistratura em breve. Um grande abraço. Até a próxima.